Então, boa tarde, meu nome é Roberto Zatz, eu sou professor da Faculdade de Medicina da USP e gostaria de agradecer ao comitê organizador o convite para participar desse evento. E eu vou apresentar um caso clínico né, com um caso de distúrbio hidroeletrolítico, e a gente vai discutir os aspectos clínicos e principalmente fisiológicos, fisiopatológicos desse caso clínico. Então, o caso é de um homem de 21 anos, estudante de direito, que relatava episódios frequentes de astenia, né, fraqueza, que não era recente. Ele tinha um episódio recente, mas desde a infância ele tinha episódios assim, periodicamente. Sempre esses episódios foram tratados com reposição de fluido e de eletrólitos. E há 2 dias começou um episódio novo, e aí ele foi encaminhado ao serviço. Aí, quando foi interrogado, né, foi inquirido, ele dizia que não tinha diarreia nem vômito, para justificar os sintomas. Também não havia observado alterações na urina, né, na frequência e no volume urinário, era o de sempre. De antecedente pessoal, não tinha nada que não fossem aqueles episódios de desidratação, né, era o que aparentava desde a infância. E de antecedente familiar não tinha nada assim muito relevante, a não ser o fato de que tinha um primo pelo lado paterno que tinha sintomas semelhantes. Era tudo que ele informava. Os hábitos pessoais, ele não tinha assim, nenhum vício, nem tabagismo, nem alcoolismo, nem droga ilícita, nada disso. E era uma pessoa sedentária, não gosta de exercício físico. No exame físico, o peso dele é 81 quilos, altura 1,84 m, índice de massa 24 quilos por metro quadrado, né, dentro do normal, ali, dentro da faixa normal. A pressão arterial dele estava 90/60, então a pressão baixa, né, vamos dizer assim, no limite inferior, e com uma frequência aqui não foi colocada a frequência, mas era 90 batimentos. Estava desidratado, estava corado, não estava dispneico, nem taquipneico, e não tinha febre. Nos exames laboratório, né, então, exames de sangue, ou plasma, né, então ele tinha uma hemoglobina de 15, estava normal, hematócrito 46 normal também, leucócitos não tinha nada relevante, nada anômalo com os leucócitos, creatinina 1,1, dentro da faixa normal, para o tamanho dele, para o peso dele, estava aparentemente compatível com uma função renal normal. A ureia estava um pouquinho elevada, está em azul aqui, em negrito, né, mas está um pouquinho elevada. O sódio, o limite inferior da normalidade, já um pouquinho reduzido, né, 135 milimol por litro. Potássio, reduzido, né, potássio baixo, 2,8 milimol por litro. O cloreto estava baixo, rebaixado, realmente. O cálcio estava normal, no limite inferior, estava normal, na faixa normal. O fósforo também estava normal. Magnésio estava um pouco baixo no plasma, né? no plasma. E quando foi feita a gasometria dele, o pH estava em 7,49, estava, então, um pouco aumentado esse pH. O bicarbonato estava em 36, estava aumentado, e a PCO2 em 49. Isso aí caracteriza, essa configuração aqui caracteriza uma alcalose metabólica com uma compensação, uma reação
é uma resposta compensatória de hipoventilação, né? Aumentando a PCO2 para compensar essa alcalose metabólica dele. Na urina, ele tinha um fluxo que tinha sido medido, né, de 2,7 litros em 24 horas, um fluxo alto, né, está em azul. O que tá aumentado aqui está em azul, o que está rebaixado está em vermelho. Tá? Então, o potássio está baixo, o cloreto baixo, o magnésio baixo. E o fluxo urinário está alto aqui, tá? Um fluxo de 2,7 litros, ainda mais considerando que ele estava desidratado, né? O sódio na urina estava em 51, estava, então, multiplicado por esse fluxo, era 140, então não estava muito alterado esse sódio, o que é estranho para uma situação de desidratação, né? Ele devia estar com o sódio mais baixo. Mesma coisa o potássio. Aqui, o potássio está alto demais, multiplicado aqui por esse fluxo, está alto demais para uma situação de hipopotassemia, de aparente carência de potássio que ele tinha. O cloreto 68, estava, então, equilibrando aqui esses cátions aqui, e mais o que ele devia ter de outros cátions, né? Especialmente amônio, que não é dosado habitualmente. Cálcio 107 é um cálcio que está alto também, né? É alto esse cálcio, né? Multiplicado por esse 2,7 aqui vai dar uns 300, é um cálcio alto. E o magnésio também está alto, considerando que ele está com magnésio baixo. Então, e o fósforo está normal, então dá uns 700 miligramas de fósforo que está dentro do normal. Não tinha glicose, né, negativa para glicose. Então, se a gente for considerar aqui, então, é um paciente que está desidratado, está hipotenso, então ele tem uma perda de volume, e ele tem, assim, voltando aqui para esse quadro aqui, dos exames de laboratório, ele tem aparentemente, né, ele está com o sódio um pouco baixo no plasma, está com potássio baixo, cloreto baixo, magnésio baixo e uma alcalose metabólica. E na urina, aparentemente, a urina não está respondendo a essa situação aí toda de carência. Então, vamos ver primeiro, discutir primeiro aí por que esse paciente estava desidratado, estava hipotenso. Por onde ele poderia estar perdendo fluido, né, para estar nessa situação. Então, vamos olhar aqui um esquema do balanço de água e sódio, balanço normal de água e sódio. Esse aqui é um esquema muito simplificado, né, do que é da distribuição da água corpórea em volume intracelular e extracelular. 2/3 intracelular, 1/3 extracelular. Tá? Existem, então, qual é o ingresso, quais são as entradas de água e de sódio que nós temos habitualmente? Então, a gente, habitualmente, 2 litros a 2,5 litros de água, então, eu coloquei aqui 2 litros de 2 para a gente poder ter uma base de referência, né? Então, a gente ingere 1 litro de 1,2 litros de água e 1 litro de água como tal, ou fluido hipotônico, e 1 litro de água com os alimentos. Então, arroz, feijão, né, que são cozidos, então, retém água, tem água, então, batata, fruta, né, verdura, tudo que tem água entra nessa conta. E somando tudo dá 2 e 2. Tá? Mais ou menos, isso aí varia, cada um tem seu hábito, então nós estamos pegando uma referência aqui. Além disso, tem uns 300 ml de água que são gerados pelo metabolismo, pela oxidação, né, pela queima de combustível. Então, vocês lembram que quando se queima glicose, a gente gera CO2 e água, né? O CO2 tem que sair pelos pulmões e a água fica por ali mesmo. Então, isso são as entradas. E as saídas,
né? São todas essas aqui. Então, sai água. Por onde sai água? Sai água pelo intestino, aqui está em amarelo, a água está representada em amarelo, e o sódio em azul. Tá? Então, pelo intestino sai algo como, aqui tá, faltou colocar, mas 0,2 litros de água, né? 200 ml de água pelo intestino, sai em torno de 1,5 litro de água pelos rins, né? Pela urina, 100 ml, mais ou menos, 0,1 litro, pelo suor, a gente sua normalmente pouco, e entre meio litro e 1 litro, eu coloquei aqui 700 ml no meio do caminho, de água que a gente perde pelos pulmões. A gente perde, cada expiração nossa tem água, tem uma certa quantidade de água que a gente detecta facilmente, especialmente em dias frios, assim como agora. A gente coloca né, um vidro na frente, um espelho, e a hora que a gente inspira, a gente vê que fica embaçado, né? Isso é vapor de água que condensa na superfície mais fria. Então, a gente perde ao todo, quando a gente passa o dia inteiro inspirando e expirando, a gente, no final das contas, perde 700 ml de água no final do dia por essa via. Então, se a gente colocar numa tabelinha aqui, nós temos aqui o que a gente ganha de água, soma 2,5 litros. E o que a gente perde de água, né, esses 200 ml aqui, 1,5 de urina aqui, 0,1 né, pelo suor e 0,7 por essa perda pelos pulmões, que a gente chama de perda insensível, que é um nome errado, né? Perda não sentida, não percebida. Tá? Que nem não, porque se você fizer, né, no espelhinho, você percebe. Mas, enfim, é a perda por essa via aqui. Somando tudo, dá 2,5 litros também. Por que tem que dar 2,5 litros também? Porque a gente está em balanço de água, de qualquer coisa. A gente está em balanço o tempo todo. Se a gente não tivesse em balanço, a gente desidrataria ou ficaria hiperidratado, né? A gente está o tempo todo em balanço. E quem garante realmente esse balanço de água são os rins, porque esse 1,5 aqui é uma conta de chegada que os rins fazem, certo? Então, eles fecham esse balanço com esse 1,5 litro aqui. Tá? Se a gente beber menos água ou perder mais água por suor, ou por esta via ou por esta via, os rins vão tratar de fazer a compensação, vão urinar menos, dentro de limites, né? Até um certo limite. Se a gente beber água demais, fluido demais, né? Foi na festa, bebeu cerveja, bebeu refrigerante, sei lá. Ou anda com a garrafinha e toma mais água do que precisaria. Os rins, tudo bem, os rins põem mais água para fora para compensar. Então, os rins são órgãos de fechar balanço mesmo, né? São órgãos que regulam balanço. Tá? Eles são capazes de fazer isso e é fundamental, é uma propriedade fundamental dos rins. Bom, isso com relação à água. Com relação ao sódio, então a gente perde um pouquinho pelas fezes, todo dia, né? Perde um pouquinho pelo suor, também, muito pouca coisa, né? A gente só vai perder mais se a gente fizer exercício físico, estiver muito quente, a gente pode perder mais. E pelos pulmões, a gente não perde nada de sódio, claro. Então, e aí, pelos rins, a gente perde isso aqui, 145, que vem a ser o quê? Este 150 que a gente come, tá? Com os alimentos, mesmo que não ponha sal, você sempre tem sódio nos alimentos. Então, a gente come 150 milimol, né, ou miliequivalente, de sódio, menos esses 3 mais 2. Tá? Então, por isso que a gente põe 145 para fora, pelos rins. Quem é que fecha esse balanço para ficar certinho, 150, 150? De novo, são os rins. Tá? Os rins fecham o balanço de água, de sódio, de potássio, né, de cálcio, de magnésio, de tudo que precisa, que tem que estar em balanço, e tudo precisa estar em balanço, os rins fecham esse balanço. Então, colocando aqui, nessa outra tabelinha, aqui, entram 150 de sódio, e só entra pela alimentação, não tem outra entrada de sódio, tá? E sai
150, sendo 5 por essas vias aqui não renais e 145 pela via renal. Pus em vermelho o que é débito e em preto o que é crédito, né, o que a gente recebe. Então, também o sódio está em balanço. Tá? Essa é a situação fisiológica. Bom, então esse paciente está desidratado. Por onde ele perdeu? Por onde a gente pode perder água e sódio para ficar desidratado do jeito que ele está? Bom, a gente pode perder por vômito. Essa é uma coisa óbvia. Eu vou de cima para baixo aqui, né? E da esquerda para a direita. A gente pode perder por vômito, né? A gente pode perder pelo intestino, pelas fezes. A gente pode perder pelos rins, água a mais, né? Se tiver alguma disfunção que leve a isso. A gente pode perder por sudorese e a gente pode perder pelos pulmões, né? A tal da perda insensível. Bom, no caso aqui, né? O paciente está desidratado e hipotenso. Por onde ele perdeu? Quais são as perdas possíveis? Ele podia perder por diarreia, por vômito, por suor, né? Pela tal da perda insensível e pela urina. Tá. Poderia ser diarreia? Não, não poderia, porque ele nega, né? Não tá tendo, ele não está tendo diarreia, ele nega que tenha diarreia e ele foi observado realmente, né? Não precisou levantar para ir ao banheiro nem nada. Vômito também, ele nega e ninguém viu ele vomitar nem nada. Tá? Então, não é por aí que ele está perdendo. Sudorese, né? Não estava quente demais, não é uma pessoa que gosta de exercício físico, né? Não fez exercício físico nenhum, então não é sudorese. Perda insensível, não estava taquipneico, né? Não estava com a respiração acelerada para perder a água pelos pulmões, não estava com febre nem nada que justificasse isso. Então, o que sobrou foi aqui a perda urinária. Tá? Foi isso que sobrou como uma causa possível dessa desidratação dele. Então, tem outros achados ali, achados da história clínica, do exame físico e de laboratório, né, que sugerem isso. Primeiro, o volume urinário estava inapropriadamente alto, 2,7 litros por dia em vigência de uma desidratação. Então, se você está desidratado, a resposta renal tem que ser uma de conservação, a resposta renal fisiológica de rins normais, de conservação de volume, conservação de água. E ele está urinando 2 litros e 700, que é muita coisa. Então, tem alguma coisa errada aí. Sugere, né, que ele está perdendo pela urina. A excreção, aqui está exceção, desculpa, excreção de sódio normal, né, num paciente que está desidratado. Ele deveria estar segurando sódio. Mas ele está com a excreção de sódio, ele está excretando o que ele está comendo. Tá? E quando a gente está desidratado, os rins seguram sódio. Assim, o máximo que eles podem. A urina, às vezes, fica quase sem sódio, né? Muito pouco, sódio muito baixo. A excreção de potássio está até alta, né? Se você fizer a conta ali, ele está com 70 milimol. Tudo bem, pode ser que ele coma muito, não sei se ele é vegetariano, se ele tem hábito de tomar suco de laranja, mas de se encher de potássio, tem esse hábito aí, pode ser que ele tenha. Mas o fato é que ele deveria estar segurando esse potássio, porque ele está com potássio baixo no plasma. Independente de ele comer potássio, de comer salada, comer fruta ou comer salada de fruta, ele deveria estar segurando esse potássio porque ele está com potássio baixo no plasma. Então, isso sugere que esse potássio está baixo porque ele está perdendo pelos rins e não pelas fezes ou por vômito, né, pelas vias que poderia perder, ou por falta de ingestão, né, falta de então, anorexia nervosa, alguma situação que leve ele a isso. Não parece, né? Não parece que seja esse o caso. E então a gente acaba reforçando a hipótese de que é uma anomalia urinária, né? Além disso, ele tem excreção de cálcio alta.
Bom, a expressão de cálcio alta pode ser, tem outras causas, mas nesse contexto em que ele está desidratado, ele está com essas coisas todas aí altas na urina, a gente suspeita que essa excreção de cálcio também reflita alguma coisa urinária, e não, por exemplo, um hiperparatireoidismo primário, né, ou uma ingestão excessiva de cálcio, né, que poderiam explicar também, né, ou alguma doença óssea, ou até coisas mais graves, né, metástase. Tem muitas causas possíveis para a excreção de cálcio alta, mas neste contexto, eu acharia, a gente é melhor que a gente tente englobar tudo numa hipótese única, né? Pode depois é frequente a gente estabelece uma hipótese, né, elabora uma hipótese, depois ela não se confirma, é mais complicado do que a gente imaginava, mas fica por enquanto com essa hipótese de trabalho que a excreção de cálcio alta também reflete uma anomalia urinária. Muito bom, ele tem uma anomalia urinária, né? Mas por quê? Poderia ser alteração de glomérulo, por aumento da taxa de filtração glomerular, do ritmo de filtração glomerular? É muitíssimo pouco provável. Isso não acontece habitualmente, e você aumentar tanto a filtração que vai refletir em perda de material pela urina. Na verdade, é raríssimo acontecer, porque os túbulos compensam, né? Os túbulos, mesmo que você tenha uma filtração aumentada, os túbulos acabam compensando, porque são os túbulos que regulam realmente, não o glomérulo, né, que regulam a, a, o ajuste fino da excreção de água e de eletrólitos. Não é no glomérulo, né, seria muito complicado regular pelos glomérulos. São os túbulos que fazem essa regulação. Então, a gente pode, assim, com boa segurança, excluir que seja pelos glomérulos. Então, a gente está diante de algum tipo de tubulopatia. Tá? Essa é a conclusão que a gente tem, assim, da discussão do quadro clínico laboratorial desse paciente. Muito bom. Então, vamos rever um pouco a fisiologia, aproveitar, né? Então, quem tem esse caso, vamos rever um pouco a fisiologia. Assim, por alto, não dá para fazer uma revisão profunda, porque não é por causa do tempo, mas fazer uma revisão por alto da fisiologia dos túbulos renais. Então, vamos começar com lembrando quais são os segmentos mais importantes do néfron, né? Na verdade, a gente tem muito mais segmentos, tem subsegmentos. O proximal tem 3 subsegmentos, 4, né, na verdade. Aqui tem a porção fina, que não foi nem mencionada aqui, tem fina ascendente, fina descendente. Né? O distal tem subdivisões do distal, tem o segmento de conexão. Né? O do coletor tem subsegmentos também, a porção espessa tem subsegmentos, mas, enfim, a gente pode dividir, assim, de maneira um pouco mais simplificada, em túbulo proximal, tá? Que vem até aqui, alças finas, que não estão nem mencionadas aqui, a porção espessa da alça de Henle, né? O túbulo distal, o túbulo contorcido distal, o segmento de conexão, que fica entre o final do distal e o duto coletor, e o duto coletor, então, que vai recebendo, né, esses segmentos de conexão de vários metros, né? Cada duto coletor desses faz isso. Tá bem? E aqui a gente pode falar em proximal, mesmo que tenha S1, S2, S3 pars recta, proximal tem esses segmentos têm muito em comum, por isso que a gente agrupou tudo como proximal aqui. A porção espessa tem os seus subsegmentos também, mas a gente agrupou, né, pelas coisas que tem em comum e assim por diante. Então, vamos começar com o proximal. Tá? O tubo proximal está aqui, né, onde ele está colocado, e aqui está uma representação animada do túbulo proximal.
tá? Da célula do tubo proximal, como ela faz esse transporte. Então, ficou só uma célula aqui, tá? Para simplificar. E, então, vamos começar aqui, olha, vamos olhar para esta estrutura aqui, que é essa estrutura agitadinha aqui, que fica, né, que fica fazendo esse movimento para lá e para cá. Né? Que movimento é esse? Isso aqui é a sódio e potássio que fica na membrana basolateral. Aqui é a membrana luminal, aqui é o lume, e aqui é a membrana basolateral. Tá? E então, essa bomba, o que ela faz? Ela joga sódio para fora e potássio para dentro. Ela mantém elevada a concentração de potássio dentro da célula e mantém baixa a concentração de sódio. Você vê que são 3 sódios que ela põe para fora e 2 potássios que põe para dentro. 3 sódios que põe para fora, 2 potássios que põe para dentro. Ela faz isso o tempo todo, desde que a gente era feto. Tá? Ela faz isso. Tá? E ela usa ATP. O tempo todo ela está gastando ATP para cada movimento desses, né, então, de jogar, cada ciclo desse, em que ela joga o sódio para lá e o potássio para cá, ela gasta um ATP. Tá? Então, a gente gasta muito ATP. Bom, essa sódio potássio ATPase está presente em todas as células. Não é que ela está no proximal ou está só nos tubos renais, ela está em todas as células. No tubo renal, essas células se especializam em transporte, elas são especializadas em transporte, então elas usam de maneira um pouco diferente essa bomba sódio potássio ATPase. Numa célula comum, a sódio potássio ATPase mantém o potássio alto e o sódio baixo dentro da célula. Tá? Isso faz parte da fisiologia da própria célula. Na célula transportadora, isso é usado para transportar. E como é que é essa história de transportar? Primeiro, né, a sódio potássio ATPase só está presente de um lado, o lado que interessa, o lado basolateral. Então, ela joga o sódio para cá, então na verdade, ela está reabsorvendo o sódio. Ela está expulsando o sódio da célula, mas é com boa intenção. Ela está jogando esse sódio para dentro do sistema, tá? Para dentro do interstício, e vai cair na circulação, e vai, né, ou vai ficar no interstício mesmo, enfim, fica no extracelular, esse sódio. E o potássio fica no intracelular. Só que, conforme ela vai fazendo isso, o sódio dentro da célula fica permanentemente baixo. Não dá tempo desse sódio se recompor, de aumentar essa concentração. Então, o sódio está sempre baixo. Com isso, favorece a entrada de sódio pelo outro lado, o lado luminal. Então, por aqui a gente reabsorve sódio. Tá? Bom, estamos no proximal. O proximal tem características próprias, entre as quais é essa aqui. Então, ele absorve sódio, então ele tem vários mecanismos para fazer o sódio entrar aqui. Esse sódio está entrando aqui de carona, né? Pega carona na energia da ATPase aqui. Ele não usa energia para entrar aqui, ele entra passivamente. Essa entrada aqui é passiva. Tá? Ele entra passivamente porque a concentração de sódio está baixa dentro da célula e porque o potencial elétrico também é mais negativo dentro da célula. Então, né, ele entra por aqui assim, de modo favorável ao seu gradiente eletroquímico. Então, é passivo. Mas a gênese desse gradiente eletroquímico favorável está aqui. Tá nesse ATP, está nessa bomba aqui. No tubo proximal, o sódio entra de várias maneiras. Uma delas é em troca por hidrogênio. Veja que ele está entrando aqui, olha, ele chega aqui, então ele troca, então há uma troca, um contratransporte de sódio e hidrogênio, de sódio e próton. Então, para que serve isso? Bom, primeiro serve para entrar o sódio, facilita a entrada de sódio, mas também serve para o hidrogênio sair e acidificar o fluido tubular. No proximal, essa acidificação vai se refletir principalmente, praticamente só em reabsorção de bicarbonato. Esse hidrogênio vai reagir com bicarbonato, vai virar CO2, o CO2 difunde de volta, e para esse hidrogênio ter saído para cá, precisa sair um bicarbonato pelo outro lado.
Então, aqui, esse mecanismo aqui é um mecanismo que serve a dois propósitos: reabsorver sódio e acidificar, e recuperar o bicarbonato. Tá? Muito bom. Então, isso aqui é o proximal, essa parte do proximal. Mas o proximal não é só isso. O proximal tem mais coisas. Então, aqui agora eu já mudei aqui o slide, você vê que agora mudou a situação. A bomba aqui, sódio, potássio, TPA, continua igualzinha. Ela fica o tempo todo, dia e noite, 24/7, fazendo esse movimento aqui. Tá? Esse movimento aqui é, obviamente, simplificado, é esquemático. É mais complicado, ela muda a conformação, ela faz isso, depois ela faz isso. Né? Então, mas aqui é para simplificar, para não ficar tão complicado o esquema. E deste lado aqui, né? Então, tem o sódio trocado por hidrogênio, mas também, eu não coloquei tudo numa só para dar para não ficar muito atravancado isso. E porque aqui também, olha, o que está acontecendo? Aqui o sódio está entrando junto com esse X aqui. Você vê que vem esse X, vem de toda parte, tá, obviamente esquemático aqui, que junto aqui ele consegue entrar junto com esse X, essa molécula X aqui. Tá? E veja que está no mesmo sentido. Aqui é cotransporte, não é contratransporte. Antes, ali, aquele contratransporte então, era sódio para um lado e hidrogênio para o outro. Aqui não, aqui tudo vai no mesmo sentido. Tudo isso está acontecendo no proximal, hein, gente? Tá? E esse X o que é? Esse X pode ser glicose, tá? Pode ser aminoácido, ou pode ser fosfato, tá? Fosfato com duas valências aqui. Depois, quando sai na urina, ele sai com uma valência só, porque ele absorve hidrogênio lá para frente. Né? Então, esse X aqui, então, pode ser qualquer um desses três aqui. Tá? Então, são transportadores, não é que são transportadores diferentes. Né? Para a glicose tem um transportador, um cotransportador, para aminoácido tem um outro cotransportador, e para fósforo, para fosfato, tem um outro cotransportador. São cotransportadores diferentes, cada um é de um jeito. Tá? Então, pode ser glicose, pode ser aminoácido ou pode ser fósforo. Tá bem? Então, de novo, serve a dois propósitos esse mecanismo. Porque, ao mesmo tempo, eu estou transportando sódio e também estou transportando glicose, também estou transportando aminoácido, também estou transportando fósforo, fosfato, e não estou deixando que essas moléculas aqui se percam. Tá? Você sabe que a glicose é totalmente reabsorvida, não tem glicose na urina normal. O aminoácido também, fósforo tem, porque precisa de fósforo para carregar hidrogênio. Tá? A gente vai ver um pouquinho adiante aqui. Bom, então isso aqui é o tubo proximal, funciona dessa maneira. E o proximal tem essa característica de absorver muita coisa. Ele transporta muita coisa. O proximal tem uma atividade muito intensa, ele faz transporte de massa, então ele transporta 2/3 do sódio que foi filtrado, ele reabsorve, né? 2/3 do sódio que foi filtrado, 2/3 do cálcio que foi filtrado, 2/3 da água que foi filtrado, tá? E outros. Então, através dessa membrana aqui, luminal, vão água também, né? Pelas aquaporinas, e vai ureia. A ureia atravessa a membrana com facilidade, né? Além disso, pelo espaço intercelular também vai sódio, né? Além do sódio que é absorvido aqui, pela via transcelular, também vai sódio pela via paracelular, pela via intercelular, vai potássio, vai cálcio, vai magnésio. Tá? Vai um monte de coisa mesmo. Então, o proximal é extremamente ativo. E aqui é simplesmente uma representação, né, mais estática, tá? Não está tão agitadinha assim, não está nada agitadinha, de o que acontece no proximal. Então, sódio trocando por hidrogênio, sódio junto com glicose, sódio junto com aminoácido, aqui tem um aminoácido genérico, e sódio junto com fosfato. Tá? Tudo isso vai sair por aqui, né, pelo outro lado. A glicose não precisa nem sair, ela pode ser metabolizada aqui dentro mesmo, não interessa. E tem a sódio e potássio ATPase aqui, simplesmente mostrando que sai sódio para um lado e vem potássio pelo outro. Tá? Muito bom. Vamos para outra porção, que é a porção espessa da alça de Henle, que é essa porção aqui. E aqui nós temos um outro
né, um outro mecanismo, uma outra situação. A sódio e potássio, a TPase, continua. Ela está em todas as células. Então, está aqui. Está trabalhando aqui, vai para lá, vai para cá, faz a mesma coisa. Joga sódio para fora, potássio para dentro. Sódio para fora. Na verdade, ela está transportando esse potássio, está reabsorvendo. Conforme ela reabsorve, diminui a concentração dentro da célula, e aí este mecanismo aqui, complicado, pode agir. Como é que é esse mecanismo? Aqui, esse mecanismo não é mais aquele transporte, né, que era só sódio com alguma coisa, ou sódio em troca por alguma coisa. Aqui tem um mecanismo mais complicado, eu tenho um transportador sódio, potássio, 2 cloretos. Certo? Então, é sódio, então, só entra esse quarteto aqui, tem que entrar sódio, potássio, 2 cloretos. Se não fizer isso, não entra. Se não juntar sódio, potássio, 2 cloretos, não vai entrar, não consegue entrar. Então, então, esse conjunto aqui entra pegando carona no potencial eletroquímico, no gradiente de potencial eletroquímico do sódio, que é mantido, né, baixo dentro da célula por conta da atuação da sódio, potássio e TPase. Então, você vê que entra sódio, potássio, 2 cloretos. O que acontece com esses átomos, esses íons que entraram? O sódio é transportado pela bomba, certo? Então, o sódio que entra aqui, ele entra, então ele tem uma concentração muito baixa, porque o tempo todo a bomba está funcionando. É muito potente essa bomba, ela está o tempo todo transportando sódio para fora da célula. Tá? Então, o sódio entra por aqui, né? Então, esse sódio e sai por aqui. O potássio, o que acontece com o potássio? Ele entra na célula, só que ele enxerga imediatamente um gigantesco canal, né, um canal específico para potássio. Então, o que ele faz? Né? Ele enxerga, ele entra aqui, olha em volta, fala, opa, né, tem um canalzão aqui, ele sai. E ele entra de novo. Ele fica o tempo todo fazendo esse ciclo, certo? Esse entra e sai aqui. E você veja que é uma adaptação muito coerente, porque tem pouco potássio, né? Você tem muito sódio e cloreto dentro do fluido luminal, né? É filtrado, né? Você tem no plasma, você tem muito. Mas potássio você tem pouco. E uma boa parte desse potássio, claro, sódio, tudo foi absorvido no proximal, mas potássio também foi. Então, tem pouquinho potássio. Então, esse sistema precisa que o potássio recicle, tá? Para poder manter esse sistema funcionando. Então, o potássio acaba nem contando, né, é como se entrasse só um sódio e os 2 cloretos, né? Entra um sódio e entram 2 cloretos aqui. Esses cloretos, eles também, aqui também é baixa a concentração, porque ó, eu tenho aqui uns canais do outro lado de cloreto. Então, o cloreto viaja, né, toda essa distância aqui e vai embora. Ele vai embora por difusão, então ele sai, e deixa a célula. Então, eu tenho a absorção de sódio e de cloreto aqui. E, então, com essa situação, esse tipo de movimentação acaba gerando um desbalanço de carga, certo? Então, eu estou jogando um potássio para cá, certo? De volta aqui, e estou jogando cloreto para cá, né? Carga negativa. Então, aqui se cria um gradiente de potencial elétrico positivo na luz, né? Então, vem o potássio para cá, sai o cloreto para cá, né? Então, eu tenho um gradiente elétrico aqui, então, eu tenho uma diferença de carga elétrica, que vai, então, se refletir numa diferença de potencial elétrico. Então, eu fico com o lume positivo. Quanto positivo? Algo como 7, 8 milivolts, né? A diferença de potencial é em torno de 8 milivolts. Parece pouca coisa, mas se você imaginar que essa espessura aqui é de alguns micrômetros, né, dessa célula, você tem um campo elétrico muito forte, né, um campo elétrico muito intenso. Que campo elétrico, você lembra, né? É potencial,
né? Você tem potencial, diferença de potencial por uma distância. Se for muito perto, né, se você tem uma diferença de potencial né, os terminais muito perto, sai faísca, né? Porque o campo elétrico fica muito alto. Então, aqui eu tenho um campo elétrico alto que é poderoso, é uma força poderosa que vai fazer o quê? Vai fazer com que os cátions que estão presentes aqui tendam a atravessar esse espaço intercelular, esse espaço paracelular, e, e saia do lume e vá até o interstício, continuamente. Que cátions são esses? Os principais cátions: sódio, potássio, cálcio e magnésio. Tá? Então, tudo isso está saindo, tá saindo do lume, indo em direção ao interstício, sendo reabsorvido, portanto, por conta dessa diferença de potencial aqui, dessa força elétrica. Então, aqui você fecha toda essa carga. Então, você vê que aqui estava sobrando um cloreto, porque só entrou um sódio aqui. Então, o outro sódio vem por aqui. Tá? Aí vem potássio também, por aqui. Você tem que equilibrar todos esses cloretos aqui, né? Você tem que equilibrar. Então, vem o potássio por aqui, certo? Vem magnésio, tá? Então, você tem aqui um transporte de cátions, que é muito importante, né? Que a porção espessa faz o tempo todo e que garante a reabsorção desses cátions, tá? Então, isso é a porção espessa da alça de Henle, faz isso, então. Reabsorve sódio, reabsorve cloreto, reabsorve potássio, aqui, tá? Esse potássio, reabsorve cálcio, reabsorve magnésio, tá? O magnésio é reabsorvido também, vocês lembram, no proximal, né? Mas é mais reabsorvido na porção espessa do que no proximal, tá? Então, está aqui a representação esquemática aqui. Sódio, potássio, dois cloretos, o potássio sai aqui, e por aqui, né, então, aqui tem a sódio, potássio, TPase, o cloreto vem por aqui, e por aqui vem outros cátions, vem o próprio sódio, vem potássio, e vem cálcio e magnésio também por aqui. Tá? Então, por conta dessa diferença de potencial, positivo aqui e negativo aqui. Então, por aqui vem, então, o sódio, potássio, cálcio e magnésio. Tá? Muito bom. Aí, o distal, né, que vem depois. No distal, de novo, está aqui essa onipresente sódio, potássio, ATPase, que está em todas as células. Tá? E aqui, o transporte que vem, então, o sódio que entra pelo outro lado, atraído pela baixa concentração aqui, dentro da célula, ele vem acompanhado com cloreto. Tá? Então, eu tenho aqui o sódio entrando com cloreto, então é uma entrada neutra, tá? Do ponto de vista elétrico. O sódio vai lá para ser reabsorvido pela bomba, e o cloreto sai por canais, ou em troca, ou sai por canais, ou em troca por bicarbonato na outra, do outro lado. Tá? Então, o distal faz isso. Então, só lembrando que, né, que na porção espessa, a droga que age é o furosemide, que para todo aquele processo, porque ele age no transportador, né? Ele inibe aquele transporte. Aqui agem os tiazídicos, também inibem esse transportador aqui, que é um transportador de sódio e cloreto, um transportador neutro, tá? Sódio e cloreto. Então, no túbulo distal. Então, também tem reabsorção de magnésio, né, no distal. Tem um canal de magnésio, que não está representado aqui, vai estar representado no outro slide. Também acontece transporte de magnésio. Então, está aqui, túbulo distal, esquematicamente, sódio, cloreto entram aqui, magnésio também entra, tá? O cloreto sai pelo outro lado, e a sódio, potássio, ATPase, mantendo esse sódio sempre baixo, dentro da célula. Muito bom. Aí, os segmentos finais, né? O segmento de conexão e o duto coletor. Segmento de conexão e duto coletor. Então, o que acontece? Sódio, potássio, ATPase aqui, como sempre,
está mantendo o sódio baixo dentro, a concentração de sódio baixo dentro da célula, e por aqui o sódio agora entra, não mais com contra ou cotransportadores, mas ele entra por um canal próprio, que é o ENaC, né? Então, é um canal próprio um canal epitelial próprio para sódio, específico para sódio. Conforme ele entra, o sódio entra, ele deixa para trás carga negativa, né? Porque está entrando sozinho agora. É uma entrada não neutra, é uma entrada eletrogênica. Então, essa diferença de potencial negativa é uma tremenda atração aqui para o potássio. Então, o sódio entra por um lado, o potássio sai, então ele sai por aqui. Então, aqui é a famosa troca sódio-potássio. Não é bem uma troca sódio-potássio. Existe um acoplamento elétrico, né, de sódio com o potássio. O potássio é o cátion mais abundante na célula, então ele sai, né, porque entrou o sódio, fica negativo aqui, o lume, aí o potássio sai para o lume. Então, é uma secreção de potássio. Também pode sair ácido, né? Isso é uma outra história. Também o ácido pode sair, o hidrogênio também pode sair por aqui. Tá? Então, é um segmento que tem um lume bem negativo. Ao contrário, é diferente da porção espessa, que tem um lume positivo. Né? No proximal, o lume, a diferença potencial é muito pequena, pode ser negativo no começo, depois passa a ser positivo. E aqui é negativa. É uma diferença potencial negativa. Então, segmento de conexão e duto coletor. Tá? E tem também um transporte de cloreto passivo pela via paracelular. Tá? Mas é bem pequeno habitualmente, ele é bem lento, porque a permeabilidade dessa via aqui é pequena. Tá? Então, essa compensação desse sódio aqui acontece principalmente porque sai potássio. Tá? Bom, é nesse segmento aqui que age um hormônio chamado aldosterona. Então, a aldosterona, ela entra na célula, se liga nesse receptor aqui, verdinho, né, está representado em verde aqui, que é o receptor mineralocorticoide. Esse conjunto migra para o núcleo, tá? E ali ele vai ter um efeito de aumentar a produção de tudo quanto é proteína que interessa aqui. Vai aumentar a produção do ENaC, desse RONC, né, que é o canal de potássio, e mesmo da sódio potássio ATPase. Então, o que acontece? Então, ele aumenta o número de canais aqui, para entrar sódio, para sair potássio, e aumenta também a sódio potássio ATPase. Então, fica mais negativo o lume, atrai mais potássio. Então, a aldosterona é um hormônio de conservação de sódio e secreção e excreção de potássio. Tá? É um hormônio que economiza sódio e excreta, né? Joga fora potássio. Eu preciso da aldosterona para jogar fora o potássio. Se eu não tiver aldosterona, eu vou reter potássio, né? Porque eu preciso para ter. Então, ela mantém esse mecanismo funcionando de maneira trófica, né? O tempo todo ela tá funcionando. Se faltar, eu vou ter problemas, né? Se tiver excesso, eu também vou ter problemas. Né? Que eu vou reter muito sódio, posso ficar hipertenso e vou perder potássio. Tá? Então, esses são os mecanismos celulares. Né? Então, aqui está representado de maneira esquemática: o sódio entra, né? Porque o sódio entra, fica negativo aqui, aí o potássio sai, entra um pouquinho de cloreto também, tá? E a aldosterona estimula tudo isso. Tá? Aumenta a negatividade, aumenta o transporte de sódio, aumenta a secreção de potássio. Muito bom. Então, vamos voltar para o caso clínico agora e ver o que está acontecendo. Vamos voltar aqui para o caso clínico. Então, qual segmento tubular desses que a gente viu poderia estar afetado para causar a alteração que a gente viu, a desidratação, a perda de potássio, etc. Poderia ser o proximal. Então, está aqui de volta o esqueminha do proximal. Vamos ver. A favor dessa hipótese, tem assim, que um defeito proximal poderia explicar o fluxo urinário alto, como o manitol faz isso, hiperglicemia,
faz isso. Então, diabético tem fluxo alto. O uso de glifosinas, né, que são drogas que inibem este transportador aqui, um desses transportadores, né, que é o SGLT2, que então simula como se fosse uma tubulopatia, então a pessoa vai perder glicose. Então, poderia explicar o fluxo urinário mais alto. Então, esse é um ponto a favor. Explicaria o sódio e o potássio inadequadamente, inapropriadamente altos na urina. E poderia explicar até o cálcio alto na urina, porque lembra que transporta cálcio aqui no proximal também. Tá? Explicaria a hipotensão, explicaria o potássio baixo e talvez o cálcio baixo, né? Pela mesma razão. Então, ficaria hipotenso, perderia potássio e talvez até perdesse cálcio por conta disso. Mas temos os pontos contra, né? O defeito no proximal não causaria alcalose metabólica que a gente viu, causaria acidose, né? Porque, olha, está inibindo como se fosse acetazolamida. Então, está inibindo essa troca sódio por hidrogênio e, portanto, essa acidificação aqui. Perderia bicarbonato, causaria acidose, não alcalose. Não teria por que o magnésio ficar baixo no plasma, nem alto na urina, por conta desse defeito no proximal. Não, porque é pouco magnésio que é absorvido nesse segmento. Tá? E aumentaria a excreção, se fosse um defeito proximal, eu esperaria que tivesse uma excreção aumentada de fósforo e de glicose. E não tinha nada disso. Né? Aminoácido não se costuma dosar, mas fósforo, sim, pode se dosar, e glicose, sim. Tá? Então, não parece ser o proximal o causador aí do problema, né? Bom, poderia ser um defeito na porção espessa da alça de Henle? Vamos ver. Então, está aqui de novo o esqueminha. Então, a favor, né? Então, pontos a favor. Explica o fluxo urinário alto, porque, bom, primeiro está perdendo sódio na urina, atrapalha, né, a concentração urinária, mas também porque se a gente não tiver esse segmento funcionando, a gente perde a capacidade de concentração urinária. Então, ele está eliminando uma urina que não está concentrada, que não é concentrada, portanto, tem um volume maior. Então, explicaria. Explicaria a hipotensão, explicaria a desidratação, claro, né? Você está perdendo sódio, perde água também, né? Explicaria a perda de sódio na urina, de potássio e magnésio também. Então, sódio, potássio e magnésio inapropriadamente altos na urina. Explicaria. Explicaria o cálcio alto na urina, porque, lembra, o cálcio vem por aqui. Então, explicaria perder sódio, perder potássio, explicaria perder cálcio também. Explicaria, né, o, o, o magnésio também, né? O magnésio na urina. Explicaria o sódio, potássio e magnésio baixo no plasma, né? O cálcio não, porque o cálcio é mantido pelo PTH. Então, o que acontece? Se está perdendo cálcio, ele vai lá e não quer saber, ele tira do esqueleto, ele tira dos ossos, o cálcio. O paratormônio faz isso. Então, o PTH, paratormônio, faz isso. Então, ele mantém o cálcio, ele consegue manter o cálcio. Mas o magnésio não, o magnésio fica baixo. Assim como o potássio. E o sódio está baixo por quê? Né? Eu deveria ter a regulação pelo hormônio antidiurético da pressão osmótica do plasma. Só que o que acontece com esses pacientes? Eles perdem sódio na urina, né? Podia perder sódio, mesmo que perca sódio nas fezes. A pessoa, às vezes, se sente mal, né? Frequentemente se sente mal, e não consegue se alimentar direito, mas a água bebe. A pessoa tem muita sede. Bebe água, dilui um pouco o sódio, pode ter essa hiponatremiazinha que a gente viu. Tá? Que mais? Explicaria a alcalose metabólica também. Né? Por que a alcalose metabólica? Porque quando a gente perde sódio, perde água, então fica desidratado,
e ainda perde potássio também, né? Tudo isso vai estimular a aldosterona. E a aldosterona, ela põe potássio para fora, sódio para dentro, mas ela põe ácido também para fora. Então, se eu tiver uma situação de hiperaldosteronismo, eu vou perder ácido inapropriadamente e vou entrar em alcalose metabólica. Tá? Então, esse é o efeito. Então, estimula a aldosterona. O próprio potássio estimula a, a aldosterona também, né? O potássio. Então, desculpa, a aldosterona é estimulada pela hipovolemia e ela vai estimular, vai provocar uma queda do potássio e uma hipopotassemia. Tá? Então, a alcalose metabólica é bem compatível com o uso, né, com um defeito na porção espessa da alça de Henle. Né, se você tomar furosemida cronicamente, você vai ter tudo isso. Né? Você pode ter hipotensão, pode ter desidratação, fica tomando cronicamente, você acaba desidratando. Perde potássio, perde magnésio, perde cálcio. Tá? Então, poderia ser um defeito da porção espessa? Poderia. Não tem objeção a essa hipótese, né? Não tem nada que não encaixe aqui. Então, está bem com cara de defeito de porção espessa. Mas vamos ver mais. Poderia ser um defeito no túbulo distal? Né? Poderia? Vamos ver. A favor, né? Hipotensão, desidratação, aconteceria com um defeito no túbulo distal, como aconteceria com o abuso de diurético tiazídico. Causa isso, né? Explicaria o sódio, potássio, magnésio baixo no plasma? Explicaria. Explicaria sódio e potássio alto na urina? Explicaria. E o magnésio também, né? Explicaria a alcalose metabólica? Também, pela mesma razão. É o mesmo mecanismo que teria a furosemida ou defeito no túbulo, na porção espessa. Explicaria magnésio alto na urina? Né? Tudo isso estaria explicado. Explicaria o fluxo urinário mais alto também, mas tem um ponto contra muito importante, né? Não explica o cálcio urinário alto. Pelo contrário, né? Um defeito no tubo distal faria o paciente reter cálcio e não perder cálcio. Né? Reter cálcio, porque os outros segmentos, especialmente o tubo proximal, tenderia a reabsorver mais água, mais sódio, e o cálcio iria de carona. Tá? É o que a gente chama de mecanismo de escape do diurético. Então, não explica, o tiazídico é incompatível com esse cálcio urinário alto aqui. Bom, poderia ser um defeito no segmento de conexão duto-coletor? Vamos ver. A favor, hipotensão, desidratação, sempre explica, né? Como se fosse um diurético que agiria nesses segmentos aqui. Poderia ser amilorida, poderia ser espironolactona. Explicaria o sódio baixo no plasma? Sim, pela mesma razão. Tá? Mas não explica o potássio baixo. Ao contrário, né? Se eu tenho um defeito nesse segmento aqui, de conexão duto-coletor, eu deveria ter um potássio alto, né? Porque eu não teria esse mecanismo de secreção de potássio. Então, eu esperaria um potássio alto no plasma, e não baixo. Tá? O cálcio baixo no plasma e alto na urina também não tem nada a ver, não tem nenhuma razão para esse segmento, ou um defeito nesse segmento, provocar isso. Tá? A alcalose metabólica também, tem nada a ver aqui. Seria esperado a acidose, porque eu preciso da aldosterona para jogar o ácido para fora, para jogar ácido de maneira adequada para fora. Não, claro que vai acontecer, mas num ritmo menor do que seria necessário. Tá? E o magnésio também não tem nada a ver, não explica nada. Tá bem? Então, a gente pode concluir aqui que a gente tem um defeito na porção espessa da alça de Henle. E o que poderia causar isso? Qual poderia ser
motivo de ter esse defeito. Então, vamos ver. Poderia ser por uso crônico do furosemide, né, da furosemida, que a gente está mencionando que, né, na porção espessa da alfa-linerina é onde age o furosemide. Então, um defeito na porção espessa equivale a um uso crônico de furosemide. Poderia ser? A favor, olha, a tubulopatia é compatível com esse uso de diurético de álcool, e embora não se conhecesse prescrição, não estava tomando isso oficialmente, mas poderia haver um uso escondido, né? Que seria que, em geral, as pessoas que tomam diurético escondido tomam para controlar peso, para perder peso. O que é absurdo, porque você vai perder ali, você pode perder 1 quilo, tá, mas você está perdendo água, não está perdendo gordura, né? Agora, podia ser esse o caso? É. Então, aí são os pontos contra. O paciente, a gente já viu, né? Ele não tem esse perfil de se preocupar com o peso, né? Não gosta de exercício, não está muito, né, preocupado com isso. Ele tem outra coisa, ele tem desidratações frequentes desde a infância. E é improvável que, né, desde menino, ele usasse diurético escondido. Para que ele ia fazer isso? Isso não existe. Então, não parece ser o caso, né, que é o uso crônico de furosemide. Bom, outra coisa, né? Se os sintomas apareceram na infância, então isso sugere que ele tem uma doença hereditária. Então, alguma coisa que vem de antes, que vem, né, da própria, de antes do nascimento mesmo. E essa hipótese é reforçada porque tem um primo com sintomas parecidos. Então sugere que tem algum componente aí hereditário nessa história toda. E a tubulopatia que afeta a porção espessa é a síndrome de Bartter, tá? Chamada síndrome de Bartter. Então, que, no fim, era o diagnóstico desse paciente. A síndrome de Bartter, ela é rara, ela afeta algo como 1 em 1 milhão, né, de nascimentos, e, mas ela se comporta como se fosse um uso crônico de furosemide. Certo? Então, a síndrome de Bartter, na verdade, é uma síndrome, não dá para dizer uma doença, porque não é uma doença única, porque eu tenho 5 possibilidades de defeito. Então, com o advento da biologia molecular, né, com tanta possibilidade, tanta coisa que tem por aí hoje, né, esse avanço, a gente consegue fazer diagnóstico molecular mesmo. Então, fazer o exame do exoma do paciente, né, para ver se tem defeito em alguma molécula, e onde está esse defeito. Então, a gente sabe hoje que tem 5 defeitos moleculares possíveis para causar a mesma síndrome, com nuances, né? Há diferenças. Uma delas é simplesmente um defeito nessa molécula aqui. É um transportador, é uma proteína, que transporta sódio, potássio e 2 cloretos. Então, esse seria, vamos dizer, o tipo 1, né, da síndrome de Bartter. Então, se não tiver essa molécula aqui, eu não tenho esse transporte, é como se eu tomasse furosemide a vida inteira, então eu vou ter essa tendência a desidratar. Os outros segmentos tentam compensar, né? Os outros segmentos do néfro. Mas é sempre uma situação precária. Qualquer diarreiazinha vai causar uma desidratação, né, acentuada. Um outro mecanismo, outro defeito pode ser esse canal aqui. Se eu não tiver esse canal, qualquer um desses aqui, né, compromete o funcionamento desse sistema complicado, né? Então, esse canal aqui de potássio, se eu não tiver também, vai comprometer o funcionamento. O, o, o terceiro aqui, faltou o número 3 aqui, né? O terceiro é nesse canalzinho de cloreto. Esse canal de cloreto também é fundamental. Se o cloreto entra aqui, mas não sai por aqui, ele vai acumular e vai atrapalhar
esse transporte, tá? Esse é o tipo 3. O tipo 4 então, é uma proteína que acabou sendo batizada como Bartina, né, pelo nome do Barter. A Bartina é, é uma proteína que ela precisa se acoplar a este canal aqui de cloreto para que esse canal funcione adequadamente. Então, equivale, né? Não ter o 3 aqui, o tipo 3 equivale ao tipo 4, mas ao defeito molecular é diferente. Mas os dois pegam esse canalzinho aqui. E o tipo 5 é um defeito no receptor de cálcio, né, que é necessário também para que esse sistema funcione. Tá? Então, é um defeito no receptor de cálcio, num receptor, é o mesmo canal que está na paratireoide, é o mesmo canal não, é o mesmo receptor que está na paratireoide. Então, se esse receptor não estiver funcionando adequadamente, esse sistema também não funciona. Tá? São 5 tipos de defeito que constituem a síndrome de Bartter. E por que a gente está com esse caso aqui de síndrome de Bartter, que é tão raro? Né? Não é muito mais comum diarreia e vômito? Sim, diarreia e vômito seria muito fácil de entender, né, por que acontece, porque perde sódio, porque perde potássio, porque perde bicarbonato e fica em acidose. Tal. Perfeito. Por que então estudar isso aqui? Porque ele pega, por causa da maneira como acontece o defeito, ele acaba gerando vários tipos de distúrbio hidroeletrolítico e fica interessante para a gente estudar não só os distúrbios em si, mas como funciona ou deixa de funcionar, ou deixam de funcionar esses transportadores aqui do néfron. Tá? Então, por isso que a gente está com esse caso aqui. Poderíamos também ter estudado um caso de defeito, poderia ser um defeito do, volta aqui um pouquinho, do túbulo distal, né? Poderia, se fosse, né? Então, o cálcio urinário alto não é compatível aqui, mas se fosse, a gente teria uma outra síndrome, uma outra doença, na verdade, que é a doença de Gittelman. A doença de Gittelman é, na verdade, um defeito nesse transportador aqui. Ele é mais comum, é 1 para 40 mil e não 1 para 1 milhão. Ele é bem mais comum, né? Então, quer dizer, ainda assim é raro, 1 para 40 mil é raro, você ser premiado com uma doença dessa, né? Mas, então, seria um defeito aqui. Então, aí sim eu teria cálcio baixo na urina, né? Teria magnésio alto, teria tudo isso aqui, menos o cálcio urinário alto, que estaria até baixo na urina, porque equivale a tomar um tiazídico a vida inteira. Tá? Então, é a síndrome de Gittelman. Então, a gente viu uma de Bartter. Gittelman seria se fosse o defeito no distal. Bom, e com isso, então, a gente volta aqui para o finalzinho. Então, a gente encerra esta discussão. Então, eu ficaria à disposição aí para responder a dúvidas, certo? Que possam aparecer, né? Seja presencialmente ou por e-mail ou por qualquer via, por escrito. E então eu me coloco à disposição. Tá? Obrigado aí pela atenção e até.